Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rádio 90 FM Blumenau, Cooper e IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast sempre traz aqui para a nossa mesa de reuniões profissionais que fazem a diferença nos seus mercados, que inovam, que criam situações que são merecedoras aí deste momento ímpar para a gente poder conversar e entender um pouco mais e aprender. Esse é o nosso objetivo, né, DJ? Isso. E hoje a gente está com o Paulo Vieira, da 90 FM. Tem uma história grande aí, uma jornada grande na mídia catarinense. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, DJ e Roberto, pela oportunidade de falar um pouquinho, não da minha história, mas daquilo que eu vivi em rádio e ainda continuo vivendo. Agradeço a você que vai dispensar um tempo para nos ouvir, espero que seja interessante. E parabéns pelo projeto de vocês, podcast que eu sei tá bombando. Paulo, conta um pouquinho da tua jornada. Sei que você tem um tempinho no rádio, né? Seria legal você contar como que você chegou no rádio e o teu desenvolvimento ao longo do tempo na questão profissional e do desenvolvimento da própria mídia. Fala um pouco pra gente. Certo. Bom, eu estou no negócio de radiodifusão com alguma passagem em propaganda em São Paulo, mas em radiodifusão estou há 50 anos. Eu estou hoje com 73 e comecei a trabalhar desde cedo, porque o meu pai era da política. Olha, você faz 13, 14 anos, o filho ou a filha tinha que começar a trabalhar também. E nunca me arrependi disso, pelo contrário. Então comecei na Rádio Nereu Ramos, que a nossa história de rádio começa ali, que foi a emissora que meu pai fundou, em 58, e eu comecei de 13 para 14 anos como office boy. O office boy era uma expressão que se tinha para o estafeta, aquele Faz tudo. colaborador que faz tudo, vai no banco fazer o pagamento. Hoje não precisa mais. Hoje não precisa mais isso, né? Ia ao banco, então, ia ao banco fazer depósitos, pagamentos, ia ao correio buscar correspondência e tal. Foi passado uns 2 anos, daí eu comecei a ficar na parte interna da Rádio Nereu, no escritório. Então, comecei aquele processo de aprendizado sobre rádio. E a Rádio Nereu tinha uma equipe enorme, de 30 a 40 pessoas, porque nós tínhamos jornalismo, programas musicais, esporte. O rádio, naquela época, dominava. E eu, quando comecei, não havia televisão. Então, e a Rádio Nereu fazia um trabalho excepcional. Meu pai contratou profissionais de fora, Porto Alegre, Curitiba, para iniciar uma nova emissora. E havia aí um pouco de política nisso, porque as nossas concorrentes eram a Rádio Clube e a Rádio Difusora, e que eram ligados mais ao UDN. E a turma do PSD precisava dos antigos partidos, né? Precisava uma voz. E aí o meu pai, que era um simples cabo eleitoral e gostava de jornalismo, iniciou a Rádio Nereu. Muito bem, então eu ali nos 17, 18 anos, quando eu estava completando, o meu pai tinha entrado na política, e aí foi durante o regime militar, onde foram extintos os antigos partidos. E o meu pai acabou indo para o MDB, porque a maioria dos políticos foram para a Arena, que era o partido do governo, que foi ali a defesa. E o MDB seria o partido que teria que fazer a oposição. Enfim, dar sua contribuição para ter vamos dizer, alguma coisa de democracia no momento, né? Um verniz de democracia. Exatamente. E o meu pai acabou se candidatando a pedido dos amigos dele políticos, especialmente o pessoal de Florianópolis, se candidatando a deputado estadual, porque o meu pai foi jogador de futebol em Blumenau e tinha rádio. E o meu pai se envolvia na rádio com entrevista, ele dava algumas opiniões, e realmente se tornou uma pessoa muito popular.
e ganhou uma eleição que ele não esperava ganhar. E aí, então, ele teve que me emancipar e eu passei a administrar. Você foi colocado na posição de trabalho mesmo, com a responsabilidade. Exatamente. Então, com 18 anos, eu comecei a dirigir, mas não sozinho. Eu tinha o Virgílio Léo Hasky como diretor comercial, o ex-deputado Álvaro Correia, que ainda está convivendo conosco aí na comunidade, foi deputado, depois muitas legislaturas. Então eram pessoas assim bem mais velhas do que eu, com uma grande experiência em rádio e que naturalmente me ajudaram a administrar a rádio, a tocar. E aí eu passei muito tempo então com a Rádio Nereu Ramos. Tivemos diversos episódios, mas vencemos todos. Eu digo, uma determinada época foi incêndio num equipamento transmissor nosso que ficava aqui no Garcia, no outro lado do Campo do Olímpico, mas vencemos. Depois nós tivemos as enchentes. Sim. E 2 enchentes muito pesadas, que foram aquela de 83 e 84. E eu tinha recém-transferido a Rádio Nereu lá para Itopavazinha, no começo da Guilherme Enzi, num prédio novo, um sistema irradiante ao lado da sede da rádio. Sim. E com tudo novo, equipamentos móveis. E tivemos aquela primeira enchente de 83. A rádio ficou 15 dias dentro da água. E nós fizemos o projeto, que foi um projeto do escritório Lindner, Herwig Schmiso, acima da cota de enchente de 15 metros, mas foi maior. Foi um absurdo, né? Uhum. Mas enfim, foram desafios, mas que nós vencemos. E gostaria de registrar nessa oportunidade também o seguinte: a solidariedade da comunidade de Blumenau. Nós não tivemos, assim, anunciantes que também sofreram com a enchente, de, olha, eu vou cancelar meu contrato, ou não. Nós fizemos uma composição com todos eles, a rádio não sofreu, tanto que poderia ter sofrido, eu digo, financeiramente, e superamos e fomos, assim como toda a Blumenau. E a rádio tem um serviço social super importante para a comunidade. Né? Exatamente, exatamente. E a Rádio Nereu sempre foi uma emissora voltada para a comunidade. Ela teve uma participação tão forte que nós elegemos vereadores, deputados, prefeito, o meu pai senador e outros prefeitos que sucederam ao meu pai, o Félix Tais, Renato Viana, e assim foi. Depois, como deputado, o Nelson Toffano, o Álvaro Correia. Então, isso tudo era reflexo do trabalho da Rádio Nereu Ramos. Muito bem. Num certo período, num certo momento, eu fiz um curso de marketing aqui em Blumenau, na CIB, que ficava ali no edifício Visconde de Mauá, na Rua 15. A minha idade me traz essas lembranças. E eu fiz um curso de final de semana, assim, de imersão, sexta, sábado e domingo, sobre marketing. Isso foi lá em 1970 e tanto. E eu me encantei com marketing. Eu estava fazendo a faculdade de Direito, que depois, mais tarde, eu concluí a faculdade de Direito, e me encantei. Depois eu soube que havia um curso de marketing em São Paulo, patrocinado pela ADVB, na Fundação Brasileira de Marketing, que ficava lá na Alameda Santos, em São Paulo. E eu estava já no 2º ano da faculdade e eu disse para o meu pai, eu vou me afastar da rádio. O meu irmão, o Edelcio, e a minha irmã Isa, que estavam também já na rádio, poderiam administrar a Rádio Nereu Ramos e que eu iria me preparar melhor, porque achava que o marketing era um negócio de futuro para a gente, como gestor, como administrador, ter conhecimento dessa novidade. Para mim era uma novidade. E foi. Daí fiquei 2 anos em São Paulo fazendo o curso de marketing e trabalhando na agência de propaganda. E a agência de propaganda era de um americano. E um dos clientes que eu atendia, eu era da área de atendimento da agência, era a Colgate-Palmolive. E aí eu me via de vez em quando com algum gringo
tendo que apresentar ou um filme na produtora, ou levar os anúncios de revistas, que a Colgate era uma empresa de produtos populares de diversos níveis de interesse, de atendimento ao consumidor. Aí eu comecei a amadurecer, eu vou para os Estados Unidos para aprimorar o meu inglês, aprender mais. Conhecer também mais o mercado. E daí eu fiquei 2 anos em São Paulo e fui 6 meses para os Estados Unidos. Fui através de um intercâmbio com uma família, e aí eu comecei havia em São Paulo, naquela época também, junto ao mercado publicitário, um curso de criatividade na Universidade de Buffalo, no estado de Nova York, muito famoso. Era uma semana de imersão. Aí então eu me propus a fazer esse curso, e daí descobri um curso de marketing em Nova York, mas era um curso também assim de concentrado, de final de semana. E fui. Depois dos primeiros 3 meses com a família americana, eu atravessei os Estados Unidos de ônibus, como um Greyhound Pass, era um passe da companhia de ônibus, e eu fui de Nova York a Califórnia, São Francisco, e voltei. E o que eu fazia? Eu viajava à noite de ônibus, eu já economizava, porque isso tudo era com dinheiro meu, e porque eu tinha vendido meu Fusca, televisão, som, tudo que eu tinha em São Paulo eu vendi. E foi. E eu ficava daí nas universidades. Eu me apresentava lá, dizendo que era um brasileiro, que estava procurando conhecer mais o inglês, e que estava aguardando o curso de criatividade em Buffalo, mas aproveitei para viajar. Aí nas universidades americanas, a maioria tem os seus dormitórios, e sempre tem aluno viajando. Daí eu me apresentava lá e pedindo se tinha uma vaga, algum quarto que eu podia ficar uns 2, 3 dias, e a recepção era maravilhosa. Sempre tinha uma interação positiva. Naturalmente eu abordava as moças que eram mais receptivas, assim, para você é estudante e tal. Não, tá legal. E sempre resolvia. Aí eles me davam um ticket para refeição, do jantar. Então eu ficava lá. E o que eu fazia? Enquanto eles estavam estudando, eu ia para a biblioteca. E lá eu ficava lendo de tudo. E, naturalmente, o marketing, propaganda e tal. Os livros que não tinham aqui no Brasil. Exatamente, DJ, exatamente. É isso aí, buscar esse conhecimento que... E eu já tinha aquela experiência de São Paulo, que é um mercado competitivo, e que você tem que estar estudando, tem que estar lendo, senão você é engolido pela concorrência. E fez isso. Bom, depois eu retornei, até achei que fosse ficar nos Estados Unidos, mas eu disse, não, vou voltar para o Brasil. E com a intenção, talvez, de ou ficar em São Paulo ou vir para Florianópolis. E veja as coincidências da vida. Em São Paulo, eu fiquei 2 dias, quando eu retornei, eu fiquei 2 dias em São Paulo e encontrei 2 amigos de Florianópolis que estavam terminando a pós-graduação na Getúlio Vargas. O Benjamin, que é já falecido, ele foi professor e trabalhava na AS Propag, que foi uma grande agência em Florianópolis, e depois se tornou só como Propag. A AS, que era Antunes Severo, um publicitário muito conhecido, já falecido, mas muito importante para a história da publicidade de Santa Catarina. Aí eles me disseram, olha, o Antunes está abrindo sociedade, tu podia vir ser nosso sócio e cuidar do mercado de Blumenau. Eu disse, puxa, eu morei em São Paulo e agora estou vindo dos Estados Unidos, eu não queria voltar já para Blumenau, mas eu quero para Florianópolis, que para mim é a melhor cidade do mundo, de beleza, do carinho do povo, e eu acho que eu gostei de ficar lá. Aí fiquei 6 meses. Aconteceu a eleição do Senado do meu pai. Aí meu pai foi eleito senador. Aí você teve que voltar para... Aí isso era 74, daí o meu pai me chamou. Só, Paulo, em volta para Blumenau, tu tens agora uma experiência boa, volta para dirigir a Raneirão. Então,
retornei à Rádio Nereu e administrei mais alguns anos. E, né, Paulinho, como é que foi? Você ficou na Nereu, mas hoje tem a 90. Conta um pouco da história da 90 FM, como é que foi essa transição? Certo. O meu pai também tinha tentado, em muitas oportunidades, ganhar uma concessão ou em Timbó, ou em Gaspar, e tiveram algumas concorrências de canais de FM para Blumenau. Mas como o meu Porque a pai... Nereu era AM. AM, Sim. E ali começou a surgir alguma FM. Aí surgiu Atlântida, mas um detalhe, como meu pai era de oposição ao governo, não era uma oposição radical de esquerda. Quem conhece o meu pai sabe disso, né? Ou quem conheceu a história do meu pai. E aí nós não ganhamos, nós participávamos, nunca ganhamos nenhuma concessão de FM aqui. Teve uma vez que nós participamos sozinhos em Tibó e nós iríamos ganhar a concorrência. Aí o Ministério das Comunicações cancelou. Então nós sofremos muito isso. Mas havia um último canal. E aí já havia uma mudança política. O governador era o Pedro Ivo Campos. Houve a questão do falecimento do Tancredo Neves e o Sarney acabou assumindo. 1985, né? Isso, assumindo, exato, e a presidência. E o meu pai tinha sido senador e num certo momento, quando o Tancredo Neves resolveu montar o Partido Popular para ser um partido que pudesse conversar com o governo e não ser do MDB, porque o MDB àquela altura estava sendo mais dominado pelo que ele chamava a ala autêntica. Era um pessoal um pouco mais, vamos dizer, combativo nos seus pronunciamentos e tal. E o Dr. Tancredo Neves achava que tinha que o país ter um terceiro partido, que seria uma outra via de diálogo, com um pensamento de oposição, mas com condição de diálogo com os militares. E aí, então, houve essa ligação do meu pai também com o Sarney, que o meu pai e a minha mãe se davam muito bem com o casal Sarney. A dona Marli já é falecida. Aí, o que eu fiz? Então, eu vi que havia possibilidade, porque eu poderia ter um apoio político e da comunidade. Para dessa vez conseguir efetivamente a concessão. Isso, para entrar. Aí, quando foi aberta a concessão, eu entrei com um outro nome, porque eu fui me orientar. Eu também, aí eu já tinha minha passagem pela Acaerte, eu fui presidente da Acaerte, o terceiro presidente da Acaerte. Fiquei durante 4 anos. Aí conheci muitas pessoas. Acaerte Nacional. Não, Acaerte... Acaerte Regional. Santa Catarina, ok. A nacional é a ABERT, a Associação Brasileira de Ministério. Ali eu fui do Conselho Fiscal, Ok. um período, mas da Acaerte eu fui fundador, um dos fundadores da Acaerte e fui o terceiro presidente, até indicado pelo Nelsinho Sirotes, que era o presidente da RBS aqui em Santa Catarina, e que ele teria que voltar ao Rio Grande do Sul porque houve o falecimento do pai dele. Uhum. Então, ele... Na despedida de Florianópolis, ele sugeriu o meu nome como presidente. E daí, sempre nós... E aí, nesse meio tempo, você estava no movimento da concessão para essa nova rádio. Exatamente. Então, isso me facilitou também de conversar com o Ministério. Aí eu fui ao Ministério falar com o advogado, Dr. Poti Chabolgoit. E ele é um cara muito legal, entendido dele. Ele disse, eu contei esse histórico da dificuldade de nós. Ele disse, olha, você monta a sua empresa com a sua esposa, com quem você quiser de sócio, e vem concorrer com essa empresa, porque a Rádio Nereu está em nome do teu pai, a maioria... exato. E na época, a oposição estava fazendo muita crítica ao governo, está dando muita emissora para os meus proprietários. Embora eu fosse filho de um proprietário, mas o doutor Chabolgoit disse, olha, isso... atenua a possibilidade. Sim. Muito bem. Então, constituí a firma e vim concorrer. Quem eram os concorrentes? RBS, Grupo Delmício Freitas,
Grupo Petrelli, só Tubarão. Mas O último slot de rádio que ia ser esse, concedido. DFM. E aí eu tinha uma vantagem, eu era o único de Blumenau. Eu era o único filho de Blumenau e que tinha participado de todas as concorrências e nunca ganhei. Aí fui fazer também o trabalho político. Quem era o ministro da Educação? Jorge Bornhaus. E o meu pai tinha um bom relacionamento, embora de partidos diferentes, teve sempre um bom relacionamento com o ministro Jorge Bornhaus. Eu vou lá falar com o ministro. E o chefe de gabinete dele era um amigo meu, da época de juventude aqui em Blumenau, o Márcio Rosa. Liguei para o Márcio. Márcio, eu disse, preciso falar com o ministro. Fui lá. Porque o ministro, o Dr. Jorge Bornhaus, era o homem de confiança do presidente Sarney. Então eu disse, se eu conseguir a simpatia do Dr. Jorge, eu tenho meio caminho A andado. população toda E conectada. E o governador era o Pedro Ivo Campos, que era do MDB e amicíssimo do meu pai. Então o que aconteceu? Eu fechei politicamente. E naturalmente eu aqui em Blumenau, junto a CIB, CDL, diversas entidades, eu busquei o E apoio. além disso, você tinha competência técnica para fazer o... Aí eu ganhei o canal, né, e pesou muito por ser o único de Blumenau. Aí eu ganhei o canal da 90.5. E como que você teve a ideia de fazer a 90 na configuração que ela foi feita, uma rádio de música? Certo. Na realidade, eu lancei a 90 para concorrer com a Atlântida. Porque a Atlântida era a emissora jovem que dominava, né? E não havia concorrência. E entrei e fizemos uma concorrência boa, uma boa disputa. Eu sempre me dei bem também com todas as pessoas e tal. Acontece que passaram 2 anos, o Ross, que é o diretor da CBN e tal, ele lançou a Transamérica Jovem. Que é no molde da... Era do Ross. Agora são 3 emissoras jovens concorrendo nesse segmento. Aí eu, passaram 2 anos, aí eu fui para o segmento adulto qualificado, que nós tínhamos só a União fazendo isso. Então eu não vou mais disputar no mercado jovem, porque 3 emissoras é muito. Então, Oceano Vermelho, né? e daí eu vou, exato, e eu vou então para o segmento adulto. Assim eu fui levando. E daí fazem, a 90 hoje tem 35 anos, vai fazer sábado, dia 20, 35 anos no ar. Chegou um momento, isso já fazem 25 anos. Como eu sempre viajei, visitei muitas emissoras de rádio, e é aí que a gente aprende, quando a gente vai às feiras, aos congressos. Eu fui em muitas feiras nos Estados Unidos, de congressos de rádio. Eu disse, eu vou automatizar a rádio. E aí a rádio se transformou numa empresa tecnológica. A inovação foi essa. A grande inovação nossa foi essa. Eu joguei tudo no computador. Como eu estudei muito os formatos de rádio nos Estados Unidos e eu trouxe a literatura comigo, e tudo nos Estados Unidos é pesquisa. E é muito similar o comportamento da audiência do rádio no Brasil com o rádio nos Estados Unidos. Porque nós temos a mesma característica de um país capitalista, ou de mercado de consumo, as empresas, né, a televisão, a propaganda no Brasil, tudo vem lá dos Estados Unidos. Você quer, equivalências. né, você quer acompanhar, até ter uma visão de tendência de mercado, vai para os Estados Unidos. Véio. Então foi o que a gente sempre fez. Aí então, eu pedi para um rapaz de Joinville que trabalhava com software. Ele tinha desenvolvido o software já operacional da rádio comercial. E aí eu montei a programação musical nos moldes de uma rádio adulto contemporânea americana, que ele chamou AC, Adulto Contemporâneo. Aí porque todo mundo pensa, todo mundo não, algumas pessoas, ou a maioria pensa assim, não, bota 500 músicas, 1000 músicas no computador e deixa rodar.
Não. Tem que ter um critério, né? Critério técnico, científico. Eu sempre me baseei em pesquisa. Eu sempre contratei pesquisas de audiência. Porque eu quero saber quem é o meu consumidor, quem é o meu ouvinte. E o que ele quer ouvir, como ele vai Nos diferentes gostar. horários, Eu, inclusive, né? eu já fiz pesquisa com a Kurosky, sobrenome dela, professora da FURB. Janine. A Janine, pesquisa qualitativa, de pegar os ouvintes e sem eles saberem. Super importante a pesquisa para as empresas, para ter noção. Qualitativa, sabe como é que eles veem a rádio, o que é que gostam, o que é que não gostam. E pesquisa de audiência. Fiz pesquisa também com a professora Cíntia Boas, da FURB, sobre audiência em automóvel em Blumenau, para identificar o que que eles ouvem, como e tal. Então, eu já fiz pesquisa Para assim. construir essa grade de conteúdo e música. Exato, porque a programação musical, nós temos alguns playlists, os lançamentos, Uhum. as músicas de sucesso de momento, as músicas dos anos 90 e os anos 80, vamos dizer. Porque o meu target é de 35 a 65 anos, da classe média para cima. Porque aqui no Blumenau e no Vale do Itajaí a classe média é forte, que é diferente de Joinville. E não existe classe média. Existe o rico, uma concentração de 10% e a maioria classe CD, né? E aqui não, aqui nós temos uma grande classe B e a nossa classe C é consumidora. E temos a nossa classe A. Então, a nossa região, isso todo mundo sabe, empresários sabem, conhecem, né? Então, esse é o meu foco. E aí, então, criamos um software também que administra a programação musical. Eu não preciso fazer todo dia programação musical. O software vai buscar e ele sabe que essa música tem que rodar 5 vezes por dia. Essa aqui roda 3. E nessa sequência com a outra para manter o interesse. Exatamente. Mas isso é baseado na pesquisa. Eu sei qual é o comportamento. Tem um algoritmo, né? Ele é um algoritmo que ele vai buscando as músicas dentro de uma sequência lógica do software, baseado na pesquisa. Porque nós sabemos que o ouvinte médio escuta 2h30, 3 horas a sua emissora de rádio. Tá. O ouvinte tem a sua rádio preferida, mas ele tem também a segunda. Quando a primeira está rodando muito comercial, ele pula para a segunda. Ele já sabe, e ele não precisa mais virar botão, ele só aperta na tecla. Sim. Então, para te perder ouvinte é muito rápido, para conquistar é mais difícil. Então, o grande segredo é manter a tua audiência, a fidelidade. Por isso que me servem as pesquisas. Aí eu acompanho como é que está o comportamento da minha audiência. Mas eu não tenho só a minha audiência, eu tenho a audiência da minha concorrência. Pode pegar, né? Eu sei qual é o percentual de mulheres ou de homens, qual é a faixa etária e a condição socioeconômica. Eu sei de todas as outras áreas. Aí eu tenho o gráfico que me mostra o comportamento da minha audiência do horário nobre de rádio, que vai hoje das 6 às 8 da noite. Eu sei qual é o comportamento da minha audiência em cada horário. E tenho dos concorrentes. Onde eu estou fraco, eu preciso mexer. Então, nós trabalhamos assim, em base de pesquisa, de ciência, e conhecer o ouvinte. E não posso reclamar. A 90 tem sido um sucesso, né, de rentabilidade. E não, graças a Deus, graças também aos meus anunciantes, que a maioria é leal, é fiel, ela fica, porque ele conhece a rádio. E eu também mostro os números para eles. Daí eu levo isso. Paulo, eu queria até aproveitar, já que você tocou nesse assunto de anunciantes e falou de toda essa tecnologia de acompanhamento de performance, né, os indicadores de performance da própria rádio. Muito se fala ao longo dos últimos anos de que o digital vem e a rádio deixa de existir, né? Quando surgiu o Spotify, outras plataformas aí, né, agregadoras de conteúdo, essa era a fala, né? Os caras vão ouvir no carro o Spotify, ele vai ouvir no trabalho Spotify e assim sucessivamente, a rádio não aparece. Eu não tenho essa leitura, muito pelo contrário,
Eu tenho, por exemplo, assessoria de imprensa há mais de 10 anos e sempre fui um ferrenho defensor de participar, inclusive, de programas em rádio, porque eu viajo pelo Brasil todo e vejo ainda a força da rádio. Mas eu queria que você trouxesse para a nossa audiência qual é a importância hoje da rádio, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de divulgação dos próprios anunciantes, né, de conteúdo, e até entrar nesse viés assim, né? Hoje a rádio ela está numa mescla, né? Não é mais música tão somente. O conteúdo está entrando, tá aí a parceria, né, do podcast Novo Hunter com a 90, né? Então, gostaria que você falasse disso. Esse assunto é muito importante. Com o advento da internet, está havendo uma revolução e ela já começa a se adaptar a uma nova situação, né? No começo, assustou muito essa questão das mídias sociais, digitais. Primeiro porque era muito barato. Depois, fui vendo que dá resultado. Também dá resultado. Toda mídia dá resultado. O outdoor, o BuzzDoor, rede social, as rádios. Sobre rádio. As pesquisas nos Estados Unidos continuam mostrando a audiência do rádio ainda continua sendo muito forte. Aqui no Brasil, o que nós... A minha leitura é sempre assim. O comportamento dos Estados Unidos hoje é esse. Aqui no Brasil vai ser, dependendo do segmento, daqui 10 anos, daqui 15 anos. O rádio vai continuar nisso, com essa força, eu vejo ainda mais 15, 20 anos. Não tenho bola de cristal, mas pela minha experiência. Por outro lado, a tecnologia nos ajudou muito. Eu automatizei a rádio há 25 anos atrás. Eu tenho locutores que moram nos Estados Unidos, eu tenho locutores de São Paulo, e que fazem toda a locução, mas ele não está aqui. Mas o nosso formato é esse. Por quê? Porque o nosso grande conteúdo é a música. Teletrabalho não é novidade para você já há 20 anos. Não, exatamente. E o nosso conteúdo é a música. Nós queremos ser uma rádio no estresse para o ouvinte, para quem gosta de música. Os nossos blocos comerciais são muito enxutos. Nós não rodamos, é muito difícil nós rodarmos mais de 2 minutos de comercial. Porque nós queremos valorizar o comercial do anunciante e valorizar também a audiência do nosso ouvinte. Porque ele quer música. As pesquisas, quando você tem... A Caerte fez uma pesquisa 2 anos atrás, 3 anos, que eu estimulei muito e cobrei muito. Ela investiu mais de R$150 mil numa pesquisa no Estado. Por que você ouve rádio? Ela foi identificar. Eu creio que dá mais. É música. Agora, claro, não quer dizer que é o meu tipo de música que eu rodo. É música. Naturalmente, que mais eu ouvo música popular, sertaneja, né? Então, nós temos certeza disso, que você liga o rádio para ouvir música. Tem aquelas pessoas que querem ouvir notícias, mas são mais os homens. E é pouco. E o homem tem pouco tempo disponível para ouvir rádio. O maior ouvinte de rádio é a mulher. E aí eu traria também 2 aspectos que são importantes para a rádio, né? Uma é a conexão regional, que é a pessoa se ouvir e se conectar, que vocês têm notas pontuais, né? De coisas que estão acontecendo, eventos culturais. E a outra são os comentários qualificados que vocês têm de manhã e à tarde também, que eu... Inclusive, né, que hoje eu faço parte disso e às quintas-feiras tem o meu comentário na Rádio 90. E que é uma maneira de ter também esse equilíbrio do conteúdo com a música, né? Nós realmente nesses últimos anos resolvemos assim, aumentar um pouco o conteúdo, mas tudo de uma forma muito rápida, muito dinâmica, que é como inclusive. Você faz, tal, sutil. Então é um conteúdo. Nós não temos notícia na 90, notícia negativa, ruim. O hard news, né? Não temos. Não é a nossa proposta. Nós queremos que quem ouve a 90 ouça com prazer, sem estresse, com alegria. E por isso a música. E quando tiver alguma informação tem que ser... E vira um hábito de associações positivas para a pessoa, né? Voltando à questão da tecnologia,
Nós hoje estamos nos aproveitando da tecnologia. Nós temos há muitos anos o nosso aplicativo da 90. Uhum. Nós temos ouvintes no mundo todo. Se você for lá no Google e dizer, eu quero saber quem está me ouvindo, aonde, o Google diz, olha, nos Estados Unidos tem 200 pessoas, lá na Alemanha tem 10 pessoas, no Japão tem uma, ali tem tanta. Então, hoje, a nossa audiência, ela se amplia. As pessoas estão trabalhando e estão ouvindo rádio no computador. Pode não ser a minha rádio, mas estão ouvindo rádio. Então, a tecnologia, a internet, Roberto, ela ampliou o nosso campo de ação. E o que eu prevejo aí, assim, daqui uns 10, 15 anos, quando nós efetivamente tiver 5G ou a tecnologia de internet mais ainda, eu não vou ter mais um transmissor e uma antena. O rádio vai circular tudo, pelo iPad, no celular, e Alexia, né, as caixinhas de som, né, esses devices. É assim que vai ser ouvido o rádio. No carro, né, a audiência no carro é muito grande. Aqui em Blumenau, temos que lembrar que nós temos posse em Blumenau, tipo primeiro mundo. Existe um carro para cada duas pessoas. Sim. Aqui é no Médio Vale onde mais se vende carro importado. Então, são esses dados, esses detalhes. Então, a tecnologia, hoje, a rede social, passou aquele susto de, está nos roubando e tal. Muito anunciante dizia isso para mim. Paulinho, meu filho agora lida com essas mídias sociais, ele diz que tem que fazer tudo mídia social. Eu disse, olha, não é bem assim. Porque também na rede social, e aí vocês conhecem, existem os algoritmos. E muita coisa que roda não é consumidor, é robô. E eu ouvi isso numa palestra nos Estados Unidos de Bob Hoffman. Ele é um grande publicitário de Nova York. Ele fez uma denúncia que as redes sociais não estão esclarecendo, dizendo aquele número de robots que circulam e estão dando clique. Aí gera números artificiais inflados. Né? Exatamente. Por que de vez em quando você está ali na internet e aparece lá, nesta foto, aonde aparece barco? E daí tu tens que dizer para ele continuar te interagindo contigo. É para saber se tu és um robô que está ali, olha, eu compro do senhor. E daí ele não responde. Então, se responde e responde certo, é um consumidor. Então, tem que ficar atento a esses negócios. Então, e hoje o que se discute? A regulamentação das redes sociais. Isso, mais 5 anos, vai mudar muito. E ontem, vocês devem ter lido ontem, o criador da inteligência, da empresa, Alan Altman, né? aí, né? OpenAI. OpenAI, esse aí. Ele disse, eu estou preocupado aonde vai parar isso. Tem que ter algum controle, né? Algum controle precisa ter. Sim, e o governo americano e as Big Techs, elas estão reavaliando esse negócio da inteligência artificial. Então, veja, o mundo está discutindo isso. Então, tem que discutir para o bem, e não para o mal. Né? E para entender o que é o potencial positivo disso, e do ponto de vista das marcas e dos anunciantes, entender que tem que se ter um mix equilibrado de marketing. Isso. Em que eu vou ter redes sociais, cuidando com esses aspectos de bots e automações. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta muito interessante, mas para conversar com mercados regionais, a rádio ainda é muito poderosa, como a TV é muito poderosa, como o outdoor ainda é poderoso, como o buzzdoor ainda tem a sua utilidade. Então, não é se emocionar só com um tipo de mídia, é entender que se tem que compor um conjunto, um mix de mídia adequado para a estratégia da marca e da empresa. Né? Nós, na rádio, nós fazemos revistas dos clubes, nós fazemos de vez em quando outdoor, nós usamos regularmente as redes sociais,
nós interagimos, porque o nosso público também está ali, né? E eu também preciso me divulgar. Participa de eventos, Então, apoia eventos. não sou contra. É a multicanalidade. Não sou, Você tem que ter presença em todo. E o anunciante tem que conhecer isso. Sim. Só que tem que procurar conhecer com bases científicas, né? Ele tem que estar certo que, né? Ou os assessores deles têm que dar essa garantia para os anunciantes. Uhum. Porque o anunciante sabe, a verba sempre é curta. Uma 90 fazendo 35 anos, né? Agora aí no final de semana, no sábado. Olhando para o futuro, o que o Paulo vê para os próximos 10 anos da rádio? O que você imagina, né? Você já falou algumas coisas aqui para a gente. Como é que está esse posicionamento? Como é que você está avaliando isso? O que você está imaginando para o futuro da área? Essa pergunta deveria ser dirigida a Melissa e a Silvia, minhas duas filhas que estão administrando a rádio. A minha esposa, Maria Cristina Liberato Vieira, e eu hoje fazemos parte do conselho. Legal. E eu gostaria de compartilhar essa experiência. Porque eu outro dia encontrei alguns amigos e falei sobre esse processo de sucessão familiar que nós estamos fazendo na 90. E aí ele disse, poxa, é legal, eu gostaria de saber também quem é esse teu consultor. Nós contratamos há 3 anos atrás um consultor que trabalhou muito tempo com a Fundação Dom Cabral. É uma pessoa muito experiente, atende grandes empresas. E ele se colocou à disposição de nos auxiliar nessa transição. Porque a sucessão familiar é muito difícil quando um pai vai ter uma conversa com um filho ou com filhos ou filhas. Sempre é um melindre, sempre há, às vezes é o pai falando para a filha e que não quer ouvir a filha ou vice-versa. Então, o melhor negócio que nós fizemos foi consultar e contratar o Júlio. Então, o Júlio veio nesses últimos 3 anos, uma vez por mês. Ele fica uma manhã conversando com elas e comigo, tal. Como já estamos indo para o 3º ano, agora ele faz uma reunião mais com ela, porque elas, com a Melissa e com a Silvia, que já dominam bem a rádio e têm suas ideias, novas ideias, e estão indo muito bem. Eu me sinto muito seguro. Eu só circulo para manter os meus amigos, né? Gosto de conversar com os anunciantes. Eu sempre fui voltado muito para a área comercial. Então eu gosto de estar com os meus amigos anunciantes, mas eu também estou passando os poucos que eu tenho ainda para elas atenderem, mas já é a geração, os filhos deles que estão também assumindo o comando. Então, esse processo de sucessão, ele leva uns 5 anos. E eu disse isso para minhas filhas. Primeiro eu disse, vocês querem assumir a rádio ou não? Ou eu vou me preparar Tem que alinhar os objetivos. por uma equipe profissional. Aí elas disseram, não, nós queremos. Eu disse também, se vocês não tiverem, num certo momento, mais uma paixão, um amor pelo rádio, não tem problema. Vocês podem seguir cada um o seu caminho, né? Porque eu tenho uma filha mais velha, a Melissa, que é casada e tem 2 filhos. É casada com o Dr. João Marcelo Rocha Loures. E a Silvia, que é mais nova, ela namora o Christian. Eles têm uma excelente convivência. Então você tem que ter muita franqueza com os filhos. Eles têm que compreenderem também as certas manias que a gente mais velha às vezes tem, né? Mas está indo muito bem. E então minha sugestão, quem estiver num processo, tiver em dúvida disso, é chegar do momento. E está indo muito bem. A gente não pode ficar protelando. Nós temos que aproveitar também quem ultrapassou a barreira dos 70, aproveitar aquilo que Deus nos dá ainda para o futuro. E nós temos que preparar mais fisicamente e espiritualmente. Legal. É assim que eu vejo, entenda. Legal. Paulo, e como é que você está vendo com essa mudança toda de mercado, essa perspectiva de futuro, o perfil dos profissionais que estão trabalhando na área da comunicação, da mídia, né? E esse contato com os anunciantes, com os clientes? Quais são características que são desejáveis para quem
quer realmente construir essa marca do futuro já nas empresas? O DJ, eu só queria complementar, porque o Roberto me fez a pergunta como é que eu vejo o rádio, né? O rádio continua tendo um brilhante caminho, Roberto, para os próximos 15, 20 anos. Não vai mudar, porque baseado no quê? É baseado na força que eu vejo o rádio nos Estados Unidos. Ok. Vai haver agora, e até está saindo uma legislação nova no Brasil, porque antes você podia ter só 4 emissoras de rádio em cidades diferentes. Agora eles vão abrir para 20 emissoras. Então, a tendência vai ser o quê? Vai ser a criação de grupos de emissoras de rádio com televisão e rádio, ou só a rádio. Grupos mais fortes, né? Grupos mais fortes. E com a rádio digital também vai poder ter mais de um canal na mesma frequência, ou na frequência para... Muito bem lembrado. Isso já acontece nos Estados Unidos. Você tem uma frequência, 90.5. No canal 1, você tem uma programação. No canal 2, você tem outra programação. E no canal 3. Então, de repente, pode acontecer de as minhas filhas não precisarem outras concessões. Sim. Quando o digital chegar aqui e poder fazer multiprogramação, quem sabe daí elas terão numa mesma frequência 3 ou 4 programação. Aí música, notícia, esporte, aí tem que pensar. Um canal só de jazz, Sim. né? Um canal dá só para de fazer jazz, temático comercial. vertical. Sim. O que eu chamo a atenção é o seguinte, foi que eu aprendi e a gente vê cada vez mais. Conhecimento em tecnologia. Você tem que ter profissionais que conheçam tecnologia. Você não precisa estudar para desenvolver software, mas você tem que conhecer a Tem tecnologia. que ter noção, né? Noção. E te assessorar de pessoas que gostem disso. Toda empresa. Você não vai fugir mais disso. Toda empresa tecnológica. Então, né? o que me preocupa, eu li também ontem, antes de ontem, o estudante brasileiro lê muito pouco. Fato. Lê muito pouco. E eu, graças a Deus, eu aprendi a ler com meu pai. Meu pai lia 5, 6 jornais por dia. Ele não teve uma escolaridade de graduação, porque ele tinha que trabalhar logo desde cedo. Mas o meu pai seguiu um caminho muito forte, muito grande, chega a ser senador. Ele nunca imaginava isso, mas porque ele lia muito. E eu, então, li muito sobre rádio, marketing. Eu gosto de negócio, gosto de livros que façam essa leitura de futuro. O conhecimento profundo está nos livros, né? Isso é importante. Isso, é muito bonita frase, isso aí. Os jovens, nós precisamos estimular os jovens à leitura, né? Então, aliado à tecnologia. Aí você vai ter sucesso. Vai ser competitivo? Vai continuar sendo. Sim. Esses dias eu li num livro, cara, eu não comprei porque ele é muito grosso, mas o que ele dizia em suma é o seguinte: isso que você está vendo hoje, essa crise mundial, ou é a guerra, ou esse conflito na internet de opiniões e tal, isso já acontecia há 1000 anos. Isso já acontecia em todas as civilizações que o mundo passou. Isso sempre vai ser assim. Nós estamos assustados porque a tecnologia, a internet, nos aproximou muito um do outro, mas ao mesmo tempo eu estou brigando com você. Potencializou isso. E é o seguinte, como eu não estou na tua frente, eu não estou te respeitando e eu já te ataco e não aceito a tua opinião, não aceito a tua posição. Corajoso à distância, né? Exato, corajoso à distância. Não aceito a tua opinião política, não aceito a questão da diversidade. Meu amigo, o mundo mudou. Se você não começar a entender isso, você vai brigar até a sua morte. Você tem que ter outra compreensão do mundo, né? É assim que eu vejo. Importante evoluir na compreensão. A tolerância, isso tem que respeitar. Saber conviver com o diferente, integrar isso e traduzir isso em produtividade, em criatividade e, né, em um ambiente mais... Exatamente. Tem o livro do Yuval Harari, que já está aí uns 4, 5 anos aí no mercado.
acho que é 21 ideias para o século XXI. Esse é um judeu, gay, historiador da Universidade da Inglaterra. É um livro maravilhoso. Ele, inclusive, nesse livro, ele já fazia uma citação à Ucrânia e à Rússia, e não havia guerra. Esse rapaz é muito interessante, vale a pena a leitura desse. Yuval Harari, Sim. tem nas nossas livrarias. Tem uma visão muito interessante desse, todo esse contexto de conflito e de possibilidades para o futuro. Ele tem outros 2 livros, Homo Deus Homo sapiens. e Homo Sapiens, mas o que eu mais gostei... Sapiens, na verdade, Sapiens. é Sapiens. Sapiens. E o que eu mais gostei é esse 21 ideias para o século XXI. Legal. Papo bacana, né, DJ? Sim, Mas muito nosso bom. tempo, infelizmente, chegou ao final. Legal, Ficou Paulo. sensacional. Super obrigado. Foi muito bom conhecer mais da tua trajetória, da história tua, do teu pai, da tua família, das rádios, né, da Nereu, da 90, dessa história de inovação, de usar a tecnologia antes de todo mundo, né, e de entender esse contexto de mudança do cenário atual. E também foi legal que no final a gente falou também de sucessão, que é muito importante, Sem dúvida. né, essa questão de saber a hora de fazer isso. E a gente teve essa conversa também com o Flávio Pinheiro Neto, né, especialista nessa área, que falou, ó, as empresas têm que tomar cuidado para fazer essa transição da maneira correta. Então, parabéns por isso, parabéns pela trajetória e por tudo que a Rádio 90 representa para a gente e para a comunidade, né? Obrigado. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado a quem assistiu e pela paciência que teve. Eu só quero registrar também o seguinte: tudo gira, claro, girou em torno do meu pai, por ser um popular, mas eu quero lembrar a memória da minha mãe. Quem educou os filhos foi a minha mãe, Dona Elfrida Fischer Vieira. O meu pai deu o caminho, deu os insights, mas eu respeito muito a minha mãe. Então eu queria registrar que, porque todo homem cresce quando tem uma mulher de valor do lado. E tem, o homem tem. Queria terminar com essa lembrança. Muito obrigado. Valeu, Paulo, muito obrigado. Você acabou de acompanhar aqui uma entrevista fantástica com o Paulo Vieira, onde a gente conversou muito a respeito de comunicação, de inovação, de oportunidade, de pesquisa consistente para você fazer alguma coisa e ter resultado. O resultado não vem por acaso, não vem por sorte, muito pelo contrário, vem com base científica, vem com pesquisa, vem com leitura, vem com desenvolvimento. E que o Paulo acabou de falar da importância de se ler, da importância de se acompanhar com mais consistência o conteúdo, para não jogar palavras ao vento, tampouco ser esses corajosos à distância, né? É fundamental. Então continue acompanhando nosso podcast, continue prestigiando esse nosso canal. Além do episódio do Paulo, acompanhe os demais, faça parte dessa audiência, principalmente dessa corrente que a gente vem fazendo aí, o IDJ, que é trazer conteúdo muito bom, muito relevante para você poder acompanhar e aprender com a vivência e com a história dessa galera que faz toda a diferença aí no seu mercado. Valeu, um abraço, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil. Rádio 90 FM Blumenau. Cooper e IPEL.